Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui tendo mais essa rica oportunidade de aprender com as escrituras de nosso Deus, amém? Estamos dando continuidade em Apocalipse e hoje nós vamos ler o capítulo de número 18. Olha o que a palavra diz. Depois disso eu vi outro anjo que descia do céu e tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou a habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que diziam: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe da mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, a grande cidade, a Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeiras preciosas, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: Ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganhavam a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: Ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela ficou em ruínas. Celebre o que se deu com ela, ó céus! Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas! Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-se ao mar e disse: Com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo, e todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Amém, pessoal?
A gente vê que é um pouco complexo aqui, né? Usa-se de bastante linguagem figurativa, mas a gente vai tentar entender aqui, né, da melhor forma possível a respeito de, né, essa frase, caiu a grande Babilônia, né? Anteriormente nós discutimos um pouco a respeito de Babilônia, né? Que é uma linguagem figurativa a respeito de Babilônia, né? É um poder, né? Ali é um governo que se levantou, né? Que dominou ali o comércio, que dominou ali, né, todo o ramo político e, né, está introduzida dentro da religião. Então nós já conhecemos os personagens principais entre os inimigos do povo de Deus aqui, né? Apareceu o dragão lá no capítulo 12 que nós lemos, ou seja, Satanás, né? Seguido pelas duas bestas que a gente viu se levantando, uma do mar, uma da terra, no capítulo 13, e depois nós lemos também sobre a grande meretriz, ou seja, a grande Babilônia, no capítulo 17, que nós lemos ontem. Então nós já sabemos o destino desses inimigos de Deus, pois o Cordeiro, pessoal, ou seja, Jesus Cristo e todos os seus fiéis, eles são os verdadeiros vencedores. E esses adversários que se levantaram, eles serão totalmente derrotados. Então, antes da identificação das características aqui dos inimigos, a sétima trombeta ela já declarou, né? A gente leu lá em Apocalipse 11:15 que diz assim, olha, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Então, antes da descrição ali da grande meretriz, vem a declaração da queda dela também. A gente leu lá em Apocalipse 14:8. Então, este e os subsequentes capítulos estão enfatizando o que já foi revelado. Os verdadeiros vencedores são aqueles que adoram a Deus, o Todo-Poderoso. Todos os outros, né, dos adoradores da besta, a própria besta e o dragão que lhe dá poder, eles serão derrotados. Então, a partir deste capítulo, nós veremos a queda desses inimigos do Senhor. Eles surgiram numa sequência, né? Dragão, bestas e meretrizes. Agora, na sua queda, a ordem é invertida. Cai a meretriz, depois cai a besta, depois cai o dragão. Então, a gente vai ler aqui e vamos, né, trazer ali o entendimento. Um anjo anuncia a queda da Babilônia. Então, a palavra diz assim, depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo. A força que sustentava ali a meretriz, ela vinha de baixo, pessoal, vinha das águas, da besta, né, que surgiu do mar e dos reis da terra, que são os governantes. Então, os próprios reis ali, eles seriam os instrumentos de Deus no castigo da Babilônia, né? Pois o anúncio da queda dela vem de cima, né? Um anjo já anunciou a queda da Babilônia. A ordem vem de Deus, né? A gente leu lá em Apocalipse 14:8. E em um outro, né, mostrou para o João ali o significado da meretriz e o seu julgamento. Então aqui outro anjo desce do céu para confirmar a sentença contra a Babilônia, que ele diz assim, ó, que tinha grande autoridade. A autoridade para falar vem do céu, não há dúvida sobre a veracidade de sua mensagem. Então ele está dizendo, e a terra se iluminou com a sua glória, Deus é a verdadeira luz. E a sua glória, ela ilumina todas as coisas. A gente vê lá em 1 João 1,5, ele falando claramente, né, que dele ouvimos, né, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então a palavra que nós recebemos vem do alto, vem do Senhor. E ela nós ouvimos e nós anunciamos que Deus ele é luz, que Deus ele dissipa todas as trevas. Amém, pessoal? Então a gente está lendo, né, que pelo Evangelho revelado, a glória de Deus traz iluminação. Paulo também enfatiza isso lá em Coríntios 4, a partir do verso 4 também. Você pode estar lendo em casa, né? Que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, ou seja, Deus com D minúsculo, que é o Deus deste século, que é, né, o inimigo de Deus, para que ninguém veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você vê hoje que as pessoas elas estão vendadas, elas estão cegas espiritualmente, né? Elas não conseguem ter entendimento, elas ficam descrentes, né? Sem luz, sem caminho. Você vê que é difícil as pessoas hoje, né, prestarem atenção no Evangelho, darem credibilidade para a palavra,
né? Porque ele diz assim, o Paulo está dizendo em 2 Coríntios, pois nós não pregamos a nós mesmos, né? Mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Nós estamos fazendo isso por amor de Jesus para vocês, né? Nós desvaziamos de todas as nossas vontades, deixamos todos os nossos sonhos, desejos para trás para fazer a obra de Deus. É isso que Paulo está dizendo, porque pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então a gente tem que ter entendimento que aqui, então, nós aguardamos, né, uma declaração de Deus que vai trazer essas boas notícias aos seus servos fiéis. E ele continua falando, olha, então, exclamou com uma voz potente, né? Essa potente voz vem da mesma expressão traduzida por grande voz, que a gente leu em outros versículos, ou seja, a voz de Jesus lá em Apocalipse 1:10, a voz de anjos que a gente viu também clamando, né, em alta voz, a gente viu em vários capítulos aqui de Apocalipse, a voz dos adoradores de Deus, que a gente leu lá em Apocalipse 5 e lá em Apocalipse 7, né? A das almas dos mártires, que também estava clamando em alta voz, lá em Apocalipse 6:10. A voz também da águia, que anuncia os 3 ais, que a gente leu em Apocalipse 8:13. A voz do céu, que chamou as testemunhas a subirem, né? Que nós lemos lá em Apocalipse 11:13. A voz também das 7 trombetas, que anunciam o reino do Senhor, né? A do céu, que anuncia o poder de Deus e a expulsão do dragão, e a do santuário ou do trono, que a gente está lendo, né, aqui nos capítulos de Apocalipse. Então ele diz assim, caiu a voz grande, a voz em alta potência, caiu a grande Babilônia. Então esta linguagem aqui é a maneira profética de mostrar que Deus tiraria do poder aqueles que dominavam e abusavam dos outros. Isaías, pessoal, ele profetizou contra o rei da Babilônia, né? Essa Babilônia histórica, que a gente lê lá em Isaías 14, que ele fala assim, olha, como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo, de alegria. Então, antes de prosseguir aqui, pessoal, nós devemos observar essa importância do caso da Babilônia antiga, né, na interpretação da Babilônia simbólica que está aqui em Apocalipse. Lá no Antigo Testamento, há várias profecias sobre a queda da Babilônia. E essas profecias elas foram cumpridas na queda do domínio babilônico e até na destruição da cidade, mas não literalmente de uma forma imediata e desastrosa. A cidade lá caiu ao líder persa Ciro o Grande em 539 a.C., né, que é a data que geralmente marca o fim do Império Babilônico, mas as batalhas dessas conquistas aqui ocorreram em outros lugares também. Fora da cidade, nós sabemos que os persas e os medos se juntaram para vencer os babilônicos. Isaías fala especialmente de Ciro, né, em Isaías 45 e Isaías 48, e dos medos como instrumentos de Deus neste castigo. O Senhor usou outros para castigar aquele povo. Então, pessoal, a gente vê que Jeremias também ele foi específico, né, dos estragos ali, quando ele foi trazendo, né, quando disse que o castigo da Babilônia viria ali, né, logo no fim dos 70 anos do cativeiro de Judá. Você lê isso em Jeremias 25:12, que os medos também seriam um instrumento de Deus para castigá-los. Então que a destruição dela seria repentina e seria afundada como uma pedra jogada no rio. Então não podemos forçar uma interpretação literal, pois a cidade permaneceu alguns séculos depois da invasão dos persas e dos medos, sendo desfeita aos poucos, como resultado, né, ali dos estragos de várias invasões, que nas épocas dos medos persas e dos gregos, né, dos helenistas ali até dos romanos. Não é possível mostrar o cumprimento literal de todos os detalhes, né, das profecias da queda da Babilônia antiga. Alguns exemplos estão encontrados nos livros de Isaías, nos livros de Jeremias. Então, nós usando aqui o exemplo de profecias sobre a Babilônia histórica, nós percebemos que profecias de destruição nas Escrituras podem empregar essa linguagem poética,
né, e hiperbólica. Por quê? Porque podem usar figuras específicas para falar de castigos mais gerais e podem também comprimir uma série de acontecimentos em um único evento. Com este entendimento, ainda nós mantemos a nossa confiança nas afirmações aqui do Apocalipse que as profecias seriam cumpridas em breve. Não precisamos mostrar a destruição total e repentina da cidade de Roma, nem a queda iminente ali do Império Romano. A linguagem profética, ela afirma a humilhação dos poderes que perseguiam os santos, né? E a história mostra que foram de fato humilhados e derrotados. Então, pessoal, tanto a história antiga quanto esta que nós estamos lendo sobre o futuro, ela tem aqui, pessoal, semelhanças, né? Sempre do povo de Deus que foi oprimido, né? Por reis, por impérios que foram maldosos, que não eram tementes ao Senhor, e agora, né, eles foram destruídos e o povo de Deus liberto e estavam ali, né? Basicamente vivendo agora de uma forma mais sadia, né? Os inimigos de Deus foram humilhados e derrotados. E agora nós vemos também nessa semelhança aqui em Apocalipse que vai ser da mesma maneira, né? Todo esse império que foi construído ao longo dos séculos, né, que está sendo revelado em Apocalipse, né, ele também será humilhado, também será derrotado, né? A Babilônia, os governantes, né, o próprio Satanás, o falso profeta, as bestas, todos serão derrotados para que o povo de Deus seja exaltado. Então ele continua dizendo: e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. A grande cidade, que estava cheia de atividades, né, e de pessoas poderosas e ricas, agora se torna uma cidade, pessoal, abandonada e suja. A gente vê um comparativo lá em Isaías 13, a partir do 19, falando também sobre isso. Então, mais uma vez, o contraste entre, né, as duas principais cidades do livro se torna evidente. A cidade mundana se tornou lugar deserto e imundo, né, ocupado por demônios e por espíritos imundos. Já de contrapartida, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela será habitada por multidões na presença do Senhor, né? Que está dizendo lá em Apocalipse 21, 27, que a gente vai ler mais para frente: nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, ou seja, é a cidade santa do Senhor. Então ele continua: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, né? Com ela se prostituíram os reis da terra e, né, os mercadores. Vai dizendo isso. Esse versículo, ele repete alguns dos motivos do castigo de Roma também. Pois todas as nações, pessoal, têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, né? A meretriz ali, ela contaminou as nações com a sua maldade, com a sua avareza, né, com a sua luxúria e assim por diante. Então nós sabemos que também Roma foi também um grande consumidor, né, procurando ali e tomando para si tudo o que traria prazer carnal, ou seja, uma glória material. Pelo fato do império controlar ali o comércio entre os continentes da Europa, Ásia e África, né, as nações exportadoras dominadas pelos romanos, eles se enriqueceram também por causa desse comércio. Então a luxúria ali é o desejo descontrolado, desenfreado, né? É um termo que muitas vezes descreve a sensualidade, a lascívia, né? E ele continua, João continua dizendo, fala assim: olha, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice de seus pecados. Essa linguagem vem de Isaías 52, 11, né? Que a gente pode ler o próprio Isaías dizendo. Vamos dar uma lida para a gente ter um entendimento. Isaías 52, 11, ele diz assim: olha, retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela e purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Pessoal, a palavra de hoje não é diferente. Do mesmo jeito que o profeta Isaías estava clamando, fala: olha, saiam daí, saiam do meio deste povo imundo, né? Não se contamine com ele, pelo contrário, santifique-se mais, purificai-vos. Hoje, pessoal, é a mesma coisa, né? Mesmo João Batista dizendo: ei, arrependei-vos, arrependei-vos dos maus caminhos, né? Da mesma maneira, nós temos que trazer a luz das Escrituras, pessoal, para as pessoas, para que as pessoas possam também se arrepender, para que as pessoas também venham se retirar do meio dessa imundícia, para que não sejam contaminados e julgados lá na frente, né? É momento, pessoal, mais do que nunca, de buscarmos a santidade, mais do que nunca buscarmos, né, aqui em oração, em clamor, em
súplicas, tanto pela nossa casa quanto pelo nosso povo. Amém? Temos que ter, pessoal, esse entendimento de que nós estamos nos fins dos tempos e mais do que nunca temos que guardar a nossa casa em santidade. Amém? Então, um trecho que fala sobre o fim do cativeiro dos israelitas, né, que Isaías escreveu lá em 52. Então, Deus também promete trazer o seu povo remido de volta para Sião. Mas ele está exigindo aqui que venha sem a impureza, sem a idolatria que foi praticada por seus opressores. Então, a purificação e a fidelidade do povo seriam essenciais para a comunhão com o Santo Senhor, com o Santo Deus. Então, pessoal, né, não há comunicação entre a luz e as trevas. Não se comunica, né? Não tem comunhão. Então, pessoal, se você entende, se nós entendemos que o Senhor é santo, que o Senhor é puro, e para que nós sejamos, né, coparticipantes deste reino, nós temos que entender que nós temos que nos purificar também, porque sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Então, né, aqui nós temos que entender e compreender que nós temos que buscar essa santidade progressiva. Paulo emprega a mesma linguagem em um apelo à santidade lá em 2 Coríntios 6,14. Ele fala da mesma maneira, fala assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça e que a comunhão tem a luz com as trevas, ou seja, não tem, pessoal, não tem. Justiça é uma coisa, injustiça é outra. Luz é uma coisa, trevas é outra. Porém, pessoal, nós temos que entender que o Deus Todo-Poderoso, ele é justo e ele é luz. Amém? Então importa-se que eu e você também busquemos as mesmas coisas, as mesmas características deste nosso Deus Todo-Poderoso. Então, para ser povo de Deus e manter, né, e gozar da comunhão com o Senhor, é necessário ser santo, ser santificado, amém? Essa santidade, ela é oposta à imundícia e à luxúria da meretriz que a Babilônia pregou no mundo, amém? Então, para não participardes dos seus flagelos, se participar dos pecados, receberiam o mesmo castigo. Deus chama o povo dele, pessoal, para ser separado. A santificação que ela é uma exigência fundamental do Evangelho. Não tem controvérsia, não tem desculpa. Tem que buscar a santidade. É uma exigência do Senhor, né, como base da comunhão com Deus. A gente vê lá em Hebreus 12, a partir do 14, que fala assim, olha, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, ou seja, não pode ter falta alguma, tem que buscar a santidade, amém? E ele continua, João continua falando, olha, porque os seus pecados se acumularam até o céu. A voz do sangue de Abel chegou ao Senhor pedindo vingança. A gente lê isso lá em Gênesis 4:10, pessoal, falando que, né, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O próprio Deus falando, né, a Caim, que tinha matado Abel. Né? O Senhor perguntou, o que você fez, Caim? Né? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim. Né? Ou seja, essa injustiça que foi praticada. O clamor de Sodoma e Gomorra também subiu até Deus, né? Trazendo a sua ira na destruição das cidades. A gente lê em Gênesis 18. A meretriz aqui acumulou tanta iniquidade que chegou até o céu. Né? E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Ou seja, o Senhor não podia ignorar a maldade de Roma. Ela se exaltou em rebeldia contra Deus e contra a sua vontade. Então o castigo se tornou inevitável também. Né? Ele diz assim, dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. A justiça divina opera-se pelo princípio da colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, assim também colherá. Gálatas 6:7, você lê sobre isso, pessoal. Né? A lei de Deus, aquilo que você planta, você colhe. Então Roma, ela conduziu outras nações a participarem da sua iniquidade e a sofrerem as consequências dos flagelos de Deus. Agora veio a hora da retribuição, ou seja, plantou tanta maldade, agora vai receber o castigo. Então no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Induzir outros ao pecado não é ato de amor ou amizade. É causa de sofrimento e os leva ao castigo. Por ter feito isso, a meretriz terá que beber do cálice da ira de Deus. Né? A gente lê na palavra de Deus a respeito disso. Então a gente diz assim, João dizendo,
O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. O castigo na medida do crime cometido. Ela se entregou à luxúria sem limites e agora sofreria o quê? Tormentos sem limites também, né? Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver, né? A Babilônia, na sua arrogância, ela estava dizendo isso. Roma também se achou invencível, né? Ela dominava o mundo e nem imaginou alguém capaz de tirá-la de sua posição exaltada. A cidade de Roma, pessoal, e os seus imperadores naquele tempo também chegaram a ser adorados como deuses, né? Tamanho poder que eles tinham levantado, né? E as pessoas adoravam eles como deuses. Então a confiança exagerada dela nos lembra dos edomitas lá do Antigo Testamento, né? Que a gente lê assim: olha, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Ou seja, quem me destruirá? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Né? Obadias 3:4. Então a profecia é semelhante sobre a Etiópia e a Síria em Sofonias 2:15, né? Então a gente entende que os versículos 7 e 8 aqui claramente tomam a sua linguagem de uma profecia sobre a Babilônia histórica, né? Que diz: olha, ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura e que dizes contigo mesma: eu sou e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a pedra, né, a perda de filhos, mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos, né? A gente vê que Isaías 47 compare agora o que viria sobre a Babilônia de Apocalipse, ou seja, a Babilônia, né, esse governo, esse império que se levantou, pessoal, tá achando que nada vai acontecer, mas o próprio Deus trouxe a sentença, né? Repentinamente você vai ser destruída por completa. Então a gente vê que João continua dizendo, né? Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo. Então a autoconfiança da Babilônia a deixa totalmente despreparada, né? Deixa ela vulnerável quando vem o juízo de Deus. Mais um versículo de Isaías salienta também o perigo que a Babilônia e a Roma enfrentaram, né? O mesmo que enfrentamos hoje numa sociedade dominada pelos avanços da ciência e da tecnologia. Olha que a palavra de Deus diz lá em Isaías 47:10: porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disse contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. A palavra traduzida flagelos é a mesma que descreve em outros livros do Novo Testamento como açoites de castigo. A gente vê Paulo escrevendo isso em Atos, em 2 Coríntios, né? E aqui, e outra vez no Apocalipse, identifica os açoites e os castigos que vêm de Deus, né? E diz assim: porque poderoso é o Senhor, o Deus que o julga, né? Roma se achou poderosa, mas se enganou. Deus é o verdadeiro onipotente, e ele julgou a meretriz. Ela não escapará deste castigo. Paulo disse: a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, 1 Coríntios 1:25, ou seja, ele não tem fraqueza. Nosso Deus, ele é poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Amém? Então, as reações à queda da Babilônia, as reações à queda da meretriz são duas: lamentação e exultação. Primeiro, encontramos a lamentação repetida por 3 grupos de dependentes de Roma, né? Os reis, os mercadores e os pilotos. Todos se expressam com variações do mesmo refrão: ai, ai da grande cidade, né? Depois, 3 categorias dos dependentes de Deus, né? Santos, apóstolos e profetas, que são convidados a exultarem sobre a meretriz caída. Agora, as lamentações, né? Os reis lamentam sobre a meretriz. E diz assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Os mesmos reis que odiavam a meretriz e contribuíram sobre a destruição dela, agora eles lamentam a queda da Babilônia. Apesar de detestar a meretriz que os dominava, eles viviam do comércio gerado pela luxúria dela.
ou seja, ficaram arrependidos. Eles contribuíram para a destruição dela, agora estão arrependidos porque a luxúria deles vinha dela. Então a destruição da meretriz teria um impacto econômico muito negativo para todos os países comerciantes, né? E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento. As nações participaram dos lucros e até dos erros, mas não querem se envolver na hora do castigo, né? Isso é de praxe, né? Quando tá tudo correndo muito bem, né? Tá todo mundo unido, todo mundo junto, né? Participando da luxúria, dos pecados. A hora que vem o castigo, a hora que vem, né, o severo de Deus, né? Cada um se esconde para onde pode, né? Então ali foi o que aconteceu. Todos esses que estavam envolvidos com a meretriz, envolvidos com esse sistema, né, diabólico, quando eles começaram a observar o castigo de Deus vindo sobre esse governo, todos que estavam envolvidos, cada um correu para o seu canto, né, para tentar escapar do juízo, né? Então é isso que a gente está entendendo, que João está falando assim, diziam: ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. A poderosa cidade que dominava os reis do mundo recebe a justa recompensa por seu erro. O juízo de Deus chega repentinamente, tomando a orgulhosa meretriz de surpresa, né? Então a gente vai entender, pessoal, que sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. É uma confirmação do motivo egoísta da tristeza das nações. Não choraram por amor de Roma, né? E sim por perder os lucros. O egoísmo, o materialismo, elas são características aqui de pessoas carnais. Roma mostrou este mesmo espírito, né? E os sujeitos que participavam da prostituição dela também se mostraram carnais. Eram nada mais do que mercadores, que vem de uma palavra que sugere atacadistas, né? Aqueles que transportam mercadoria de longe para vender em grandes quantidades. Então, pessoal, a gente continua vendo, né? Ele trazendo aqui uma resposta, trazendo aqui uma leitura de tudo aquilo que eles vendiam, né? Tudo aquilo que eles faziam trocas, vendas. Então, mercadoria de ouro, de prata, pedras preciosas. Então, tem uma lista bem grande, bem extensa aqui, né? De produtos que eles vendiam. Então essa lista de produtos mostra a extrema riqueza da meretriz, né? Consumia todo tipo de mercadoria de luxo, até escravos eles consumiam, né? Eles vendiam, né? A opulência ali de Roma levou a cidade ao exagero de um consumismo desenfreado e as nações exportadoras lucravam com tudo isso. Então a lista de mercadorias aqui neste versículo ela é bem paralela, embora mais resumida, né? A lista que tem lá também em Ezequiel 27 e 28, aquela profecia que falou, né, da mercadoria comprada por Tiro, em um porto que controlava na sua época uma boa parte do comércio do Mediterrâneo. Os produtos citados vêm de diversos países em continentes diferentes. E Roma, na época do Apocalipse, controlava também o comércio no mar Mediterrâneo. E com isso, uma boa parte dos negócios entre os continentes da Ásia, África e Europa, e a palavra traduzida mercadoria normalmente indica frete de um navio. Então esses versículos reforçam aqui a interpretação da meretriz como um símbolo de Roma, né, e a sua vida comercial e materialista. Nunca jamais serão achados. Depois de gerações de luxo, Roma não teria mais o domínio comercial e a facilidade de obter essas mercadorias. Ela perderia poder e prosperidade e como consequência a sua capacidade de satisfazer seus próprios apetites. Né? Ele diz assim, os mercadores dessas coisas que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, né? Dizendo, ai da grande cidade. Os mercadores ali como os reis, pessoal, eles ficam de longe, né? Ficam longe da meretriz e repetem o refrão de lamentação, ai. Então, pessoal, a gente vai vendo que ele vai dizendo a respeito também de todo piloto, né? Que ele fala de todo piloto e todo aquele que navega livremente, os marinheiros e quantos, né, labutam ali no mar e conservaram-se de longe. Já observamos a importância do poder de Roma sobre o mar Mediterrâneo. Agora as economias de nações dependiam do comércio com Roma e por isso os reis lamentaram, né? Os mercadores dependiam deste comércio, dando-lhe motivo para chorar. Os pilotos também dependiam do transporte de mercadoria, mas como os outros eles ficam longe na hora do castigo da grande cidade, porque não querem sofrer juntamente com ela. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade?
As palavras de blasfêmia de novo, pessoal. Os aliados do diabo se exaltaram diante dos homens, tanto que os habitantes da terra acreditavam por um tempo nas suas arrogantes afirmações. Então aqui mais um motivo dessa arrogância sumiu numa nuvem de fumaça subindo da cidade. E está dizendo, lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteavam, gritavam. Uma cena igual à lamentação dos pilotos quando o tiro caiu, lá em Ezequiel 27, né? Lançar pó sobre a cabeça mostra aqui angústia, tristeza, né? A gente vê várias passagens, Jó, né, se vestindo de saco, colocando, né, cinza sobre a cabeça. A gente vê Davi fazendo o mesmo, né, se lamentando, onde está com angústia, com muita tristeza, quando ali, depois do seu crime, né, ele começou a clamar por 7 dias para que Deus pudesse ter misericórdia e poupar a vida do menino, né, do bebê, e Deus não atendeu, mesmo ele se lançando ali com angústia e tristeza, Deus não atendeu o seu pedido. Então, pessoal, aqui de novo, né, o terceiro refrão dessas lamentações que ele diz, ai, ai da grande cidade. Então, pessoal, e nós vemos que no final de tudo isso a gente vê a exultação dos santos, né? Os reis, os mercadores e pilotos, eles podem até lamentar, mas a queda da Babilônia é ocasião de alegria para todos os servos do Senhor. Ele fala assim, olha, exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou as vossas causas. Exultai sobre ela. Então os habitantes da terra podem lamentar, mas os que habitam no céu celebraram a vitória. A causa dos fiéis foi o assunto das orações dos santos, das petições das almas debaixo do altar no 5º selo. Os santos, apóstolos e profetas foram perseguidos, foram oprimidos por aqueles que habitam sobre a terra, e a queda da Babilônia, da meretriz, que beberam do sangue dos santos, foi agora um passo importante na direção da vindicação total da causa dos servos do Senhor, a derrota total da Babilônia. A primeira vez que a palavra Babilônia aparece no Apocalipse foi para anunciar a queda dela, lá no Apocalipse 14:8. E a última vez que aparece aqui no 18:21 é para declarar a sua derrota total e final. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-se para dentro do mar, dizendo, assim com o impeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais, jamais será achada. Foi um anjo forte que procurou alguém para abrir o livro e revelar a vontade de Deus. Foi um anjo forte que desceu do céu e jurou que o mistério de Deus será cumprido. Agora um anjo forte também joga a grande pedra no mar, declarando a finalidade do castigo previsto. Jesus usou a figura de lançar alguém no mar como uma grande pedra de moinho pendurada no pescoço para descrever a morte, lá em Mateus 18:6, Marcos 9:42. Então este ato simbólico do anjo declara a morte, a derrota total da meretriz. Assim com impeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Então, em relação à interpretação literal ou figurada dessa profecia, nós temos que ler os comentários sobre ela aqui no 18:2, da mesma maneira que entendemos as profecias sobre a Babilônia histórica. Nós aceitamos esta profecia sobre a destruição da Babilônia simbólica. O ponto não é a forma do castigo, mas a sua certeza. Ela afirmou na sua arrogância que nunca seria derrotada, nunca haveria pranto. Mas Deus declara que ela nunca será vista e nunca mais verá a vida. A Babilônia foi jogada no mar e se afundou. Jamais levantará a sua mão contra os servos do Senhor. A gente compara as profecias sobre a Babilônia antiga em Jeremias 51. Então, o estado de morte da meretriz é descrito aqui nas figuras nos versículos seguintes. Ela é uma cidade morta, não há nela os sons de festa, nem os sons de trabalhos de fábricas, nem de produção de alimentos, não há luz, pois a cidade se escureceu. O que acha é apenas o sangue dos santos, o motivo da morte da meretriz. E diz assim, a voz de arpistas, de músicos, tocadores de flautas, clarins, jamais em ti se ouvirá. A festa acabou, a alegria da música, as características de uma cidade de luxúria e prosperidade, acabou. A Babilônia nunca voltaria a ter a mesma alegria. A cidade era um centro de atividade comercial, mas agora pararam para sempre as atividades de artesanato, de produção. Nenhum barulho de produção de alimentos, o silêncio da morte toma conta da cidade.
né? E a gente vê aqui para finalizar, também jamais em ti brilhará a luz de candeia. Mais um sinal de uma cidade morta, nenhum som e nenhuma luz, né? O casamento sempre é um sinal de esperança, de planos para o futuro. Nós lemos também em Mateus 24:38, mas a Babilônia não tem futuro, não terá nela a voz de noivos. Né? Aqui que está dizendo, né? A Babilônia foi exaltada e exercia poder e influência sobre os outros. Os motivos do castigo dela são resumidos em 2 pontos. Primeiro, porque ele diz aqui, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. A meretriz seduziu as nações que participaram com ela na sua prostituição. Este envolvimento dos povos com a Babilônia foi um dos pontos principais deste capítulo. E em segundo, que diz assim, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Mais uma vez, ele volta ao motivo maior do castigo de Roma. Perseguia os santos e se embriagou com o sangue deles, né? E Deus castiga a Babilônia como um ato de justiça, trazendo a merecida vingança pela perseguição do povo do Senhor. Então a súplica do 5º selo está sendo respondida. E para concluir, pessoal, o anjo de Deus desceu do céu e declarou, caiu a grande Babilônia. Seguiu-se o coro dos habitantes da terra lamentando a queda da grande meretriz. E os reis, os mercadores, os marinheiros, eles repetiam o mesmo refrão. Ai, ai da grande cidade. Né? A cena final deste capítulo descreve a cidade antigamente grande e ativa, tomada pelo silêncio de uma tumba. A Babilônia, por se exaltar e por se colocar em oposições a Deus, foi jogada no mar e totalmente derrotada pelo Senhor. E os santos, os fiéis, que não cederam às pressões das perseguições e nem se corromperam, né, com as luxúrias, com todas as feitiçarias e idolatrias, agora celebram a vitória da justiça divina. Amém, pessoal? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe e fique na graça e na paz de Jesus.